Antes eu confesso que não fiquei convencido do motivo desse processo não ter sido avaliado só depois do fim do inquérito, até para os senhores terem mais embasamento no que vai ser avaliado no Conselho Deliberativo. Por que não esperar o fim do processo na Polícia Civil? E se o senhor acha também que errou o timing? Porque a primeira avaliação desse processo aconteceu em 2 de dezembro, com a bola rolando, futebol acontecendo. Isso prejudica o Corinthians dentro de campo, doutor. Boa noite. Boa noite. Vou repetir para você. Não tem como fugir do estatuto. Não é o presidente do conselho que coloca o time quando vai ser avaliado ou quando não vai ser avaliado. É o rito do estatuto. Para isso que nós estamos fazendo uma reforma estatutária. Isso já aconteceu outras vezes. Aliás, eu quero lembrar para vocês que quando a comissão de ética me entregou o parecer e que poderia ser votado uma semana depois, eu fiz uma nota para toda a imprensa dizendo que a gente iria mexer nisso naquele momento. O clube estava na zona de rebaixamento. Se tivesse colocado aquilo, se eu fosse alguém contra o presidente, como alguns me acusam, se eu fosse alguém que tinha lá, que fosse favorável ao impeachment, como o Capelani se esforça em colocar, eu teria voltado para votar ali. Mas eu acho que assim, nenhum presidente pode ser destituído do cargo, porque o futebol não vai bem. Isso seria uma injustiça. O presidente não chuta, não joga. Então, assim, é o rito estatutário que prevê esses prazos, não sou eu. É o rito estatutário. E depois lembro também que a reunião era dia 28, quando a gente já tinha escapado da zona de rebaixamento. E aí a própria Polícia Militar pediu para adiar, nós jogamos para o dia 2, e a torcida pediu para deixar para o fim do campeonato, nós deixamos. O presidente falou que ia viajar, nós deixamos. Então, assim, a gente não pode postergar, porque se nós temos uma nova legislação, talvez vocês não conheçam, e a maioria das pessoas não conhece, que é a Lei Geral do Esporte, que hoje ela prevê punição para aqueles que sabem de algum tipo de irregularidade, talvez seja isso, porque as pessoas representaram, e não tomem providência. Quem pertence a órgão de fiscalização e tem dever de fazer cumprir os estatutos e regulamentos, e não tomam providência, respondem com seus próprios patrimônios. Então, assim, vocês falam, 16 anos ninguém fez nada. Eu fiz. E hoje, se amanhã alguém falar, 10 anos atrás ninguém fez nada, não vai ter mais isso, porque a gente vai responder com o patrimônio pessoal. Isso está na Lei Geral do Esporte. Então é importante as pessoas entenderem isso. Os omissos serão punidos a partir de agora. Doutor, acho que, de forma geral, esse é um processo de impeachment bastante impopular. Eu vou citar alguns dos fatores que talvez não contribuam para a torcida estar, de certa maioria, apoiando esse processo de impeachment. Talvez essa questão da falta de fiscalização nas outras gestões, algumas mudanças de discurso até de alguns aliados do Augusto Melo, alguns que apoiavam e depois, me parece, sem apresentar reais provas também, ficando contra ele. E também um dos fatores é o fato da comissão de ética ter apresentado para o próprio Conselho Deliberativo, para o senhor, um pedido para que esse processo de impeachment fosse só finalizado, só votado, quando a avaliação e o inquérito na Polícia Civil fosse terminado. Por que não ir a favor desse próprio relator, desse próprio parecer, o último parecer da Comissão de Ética, doutor? Eu concordo com você que é um caso impopular, é um caso que não se explica claramente para a opinião pública e para a torcida como as coisas funcionam, como é que é o rito estatutário. Nós temos um problema grave que está sendo investigado, que é a milícia digital, que planta desinformação, que divulga fake news. E a gente tem uma questão com relação à torcida, que assim, a torcida também não está sendo muito esclarecida. E tem algumas alas da torcida que estão sendo beneficiadas pelo clube. Isso é muito ruim. A torcida não está agindo com certa independência como ela sempre fez. Mas em que sentido benefícios? Quais? Benefícios com ingressos, financeiros, subsídio. O Corinthians comprou a torcida, é isso? Uma parte. Sempre, se você beneficia de alguma forma, é sempre financeiro, é claro. Certo. É claro que é sempre financeiro. Se você dá ingresso, se você dá espaço, se você dá autonomia em algumas coisas, é sempre financeiro. O que é, no fundo, o objetivo é financeiro, é evidente que é isso. Então, o Corinthians financia organizado. Então, assim, vamos lá. São pessoas, parte. Não estou generalizando, porque eu não gosto, odeio generalização. Porque também, às vezes, sou vítima de generalização. Então, assim, nós precisamos muito esclarecer a opinião pública das coisas. A gente ser criticado faz parte, está tudo bem. Até porque, assim, a gente sai na chuva, sai para se molhar. A minha função é ruim, é chata, sofre crítica, porque eu não tenho popularidade, porque eu estou presidindo um órgão que está dividido, tudo bem, mas eu tenho que prezar pela instituição Corinthians,
pelo respeito ao Estatuto, o que eu sempre critiquei anos atrás, nas gestões passadas. O Estatuto não era respeitado. Então, assim, eu não posso fazer diferente. Eu tenho que morrer, mas defendendo a preservação do Estatuto da instituição. Paciência. Só para lembrar que... Porque aí, só para responder a última pergunta do Pedro, Sim. Por que o processo não é suspenso? Porque a Comissão de Ética deu esse parecer, mas ela sabe que não é o parecer da Comissão de Ética que é votado. Nós temos o artigo 89 do Estatuto que fala de votar o parecer da Comissão de Ética, mas não no caso de impedimento do presidente. O impedimento do presidente é um rito próprio que está no artigo 107. Talvez nós tenhamos que mudar o Estatuto. Nós estamos reformando com uma profunda mudança. Talvez seja a hora de mudar isso. Mas hoje eu tenho que cumprir o Estatuto. É o meu papel, guardião do Estatuto. Só eu tenho que fazer cumprir o Estatuto. Viu, doutor Tuma? Eu acho que a sua entrevista está sendo muito esclarecedora, viu? Eu acho que ela era necessária, essa entrevista. Muito importante. Ela está sendo muito esclarecedora, pelo menos para mim. Respeito à opinião de todo mundo. Porque o processo todo está sendo explicado exatamente, aqui. Aí o torcedor tira a sua conclusão, mas o processo... O estatuto do Corinthians está sendo explicado aqui, o funcionamento isso, sem dúvida alguma, a transparência do Dr. Tuma é maravilhoso. O que o torcedor se questiona é justamente, na avaliação de muita gente, na minha também, é uma certa falta de coerência, não do Dr. Tuma, talvez de todo o conselho do clube como um todo, porque assim, a causa do Taunza, conversei com o Duílio, né, tava buscando provas, não podia condenar, mas assim, agora o Augusto Melo está sendo praticamente chutado do clube através da votação, sem ninguém apresentar provas palpáveis. Essa é a indignação que muita gente se tem. Ô, doutor, o senhor há 7 meses disse pra gente que não via corrupção no Corinthians. Isso mudou? O senhor vê corrupção hoje? Vejo. Infelizmente eu vejo. Em que nível? Como assim, Tuminha? Então, isso é um tema para que as autoridades expliquem. Eu respondi uma pergunta. Você enxerga? Enxergo. Mas peraí. Mas eu entendo. Então, eu entendo a resposta. Ele enxerga, mas não quer entrar em detalhes. Tudo bem. Então, assim, então é um caso de polícia, então. Mas isso, mas está na polícia, né? Nossa Senhora. Já está na polícia. Não, mas o que a gente quer saber é se convocado, o senhor dá a letra boa para que a polícia investigue? É isso que a gente está perguntando. Sempre que eu for convocado por uma autoridade, tem que falar o que eu acho, o que eu sei, o que eu já vi, o que eu não vi, o que eu suspeito. Qualquer um que for convocado tem que falar a verdade, a não ser que seja investigado. Ao investigado é dado o direito de mentir, de se omitir, de ficar calado, que a Constituição prega. A gente tem que pegar o devido processo legal e o direito de ampla defesa. Quem é investigado não precisa falar nada.